Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nesse vídeo, eu corrigirei com vocês as atividades 4 e 5, ainda falando sobre máquinas simples. Muito importante essa correção para a gente fechar com chave de ouro esse conteúdo e já começar a falar sobre outros assuntos que também vão ajudar vocês a entenderem muito mais sobre essas diferentes máquinas que são tão importantes para a nossa vida. Qual a habilidade que nós iremos trabalhar que foi cobrada nessas atividades? Discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, vamos lá, então. Questão 1. Da atividade 4. Eu vou corrigir a atividade 4 e a atividade 5. Estou começando pela atividade 4, certo? Questão 1 da atividade 4. Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Denominamos máquinas simples como? Então, você vai marcar o item em que mais se enquadra no conceito de máquina simples. A. Aquelas que seu funcionamento depende apenas de peças eletrônicas. B. Aquelas que dificultam a atividade humana na realização de tarefas. C. Aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Ou item D. Aquelas que nos permitem realizar uma tarefa com maior esforço. É o que vocês vão analisar. Quando eu utilizo uma máquina simples, no item A, obrigatoriamente ela vai ter peças eletrônicas? Não. Nós vimos vários exemplos de máquinas simples, como tesoura, cortador de unha, as roldanas, que elas não têm obrigatoriamente peças eletrônicas. Então, essa definição não se encaixa no que nós conhecemos como máquinas simples. Letra A, descarta. Letra B, aquelas que dificultam a atividade humana na realização de atividades, de tarefas. Pessoal, quando eu uso uma máquina, é visando facilitar o meu trabalho, a minha vida. Não faz sentido algum para um indivíduo, para o homem, construir um dispositivo, levar tempo, gastar tempo e esse dispositivo dificultar a sua vida. Então, facilmente vocês conseguem reconhecer que as máquinas estão aí para facilitar a nossa vida nos mais diversos níveis, desde as máquinas simples, que é o que nós estamos falando, até máquinas altamente complexas. Elas vêm para facilitar a nossa vida. Então, a letra B, de forma alguma, se encaixa nesse conceito. Item C, aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Sim, as máquinas têm essa função, elas transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento, uma atividade. Atividade essa que, se a gente fizesse por conta própria, seria muito mais difícil ou mesmo, até mesmo, impossível. Então, a letra C está certíssima. Mas vamos ver o item D? Aquelas que nos permitem realizar uma tarefa com maior esforço físico. Não faz sentido. As máquinas, elas servem para tornar mais fácil a nossa vida. Ou seja, se eu iria aplicar uma força 2x, usando uma máquina, eu espero utilizar uma força X, usar menos força e realizar o mesmo trabalho com grande eficiência. Então, o item C é o que consegue descrever corretamente o que seriam essas máquinas simples, certo? Item 2. Uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Assinar a alternativa que classifica as alavancas em interresistente, interpotente e interfixa, respectivamente. Ou seja, eu preciso de exemplos de alavanca nessa ordem. Primeiro exemplo, interpotente. Segundo exemplo, interfixa, interpotente. E terceiro exemplo, interfixa. Qual vai ser o item que vai se enquadrar? O item B. Por quê? Porque o abridor de garrafa é um exemplo de alavanca interresistente. Quando vocês observam os exemplos que nós trabalhamos, vão ver que é um dos primeiros que aparece. 2. O cortador de unha é um exemplo de alavanca interpotente. Então, também está na ordem correta. E, por último, a interfixa, que seria a tesoura. Então, nessa ordem certinha, abridor de garrafa, cortador de unha e a tesoura,
eu tenho 3 tipos de alavanca, e sendo que a primeira é interresistente, a segunda interpotente e a terceira interfixa. Tranquila essa questão. Item 3. O plano inclinado é uma superfície lisa, elevada em uma das extremidades. É preciso menos força para levar um objeto para cima ao longo de um plano inclinado do que para levantá-lo verticalmente. São exemplos de planos inclinados. Eu quero o item que me dá exemplos de planos inclinados. Letra A, parafusos e polias. Letra B, roldanas com eixo. Letra C, rampas e ladeiras. Ou letra D, maçanetas e volantes de carro. Então, vamos lá. Letra A, parafusos e polias. Parafuso não é exemplo de plano inclinado. Parafuso é exemplo de outra coisa. Polias. Polias são o mesmo que roldanas. Lembrando que nós temos 3 tipos de máquinas simples. As alavancas, as roldanas e os planos inclinados. Então, a letra A não se encaixa, porque parafuso não é exemplo de plano inclinado e polia são as roldanas. Item B, rodas com eixo. Rodas também não são exemplos em hipótese alguma de plano inclinado, então também não serve. Letra C, rampas e ladeiras. Quando você observa a morfologia, a forma de uma ladeira, você observa que ela faz um ângulo com o chão, facilitando você mudar um objeto de posição. Então, vai ser um exemplo, sim, de plano inclinado. E na letra B, D, maçanetas e volantes de carro. Não configura exemplo de plano inclinado. Então, a resposta certa vai ser a letra C. Muito fácil. Agora, nós vamos para a atividade 5. Agora, nós vamos para a questão 1 da atividade 5. Lembrando que nós estamos corrigindo a atividade que fala sobre máquinas simples. 1. Marque a alternativa que não é um exemplo de máquina simples. Então, eu quero o item que não é máquina simples, que a gente nunca falou e que vocês têm que saber que não é exemplo. A, rampa. A rampa é um exemplo de máquina simples? Sim, porque é um exemplo de plano inclinado. Então, a rampa é um exemplo sim. Então, essa não é a que a gente vai marcar. B, abridor de garrafa. Abridor de garrafa também é um exemplo de máquina simples, é um exemplo de alavanca. C, a alavanca é um exemplo de máquina simples? Com toda certeza, é um dos tipos de máquina simples que nós estudamos. Letra D, automóvel. Eu já falei para vocês em algum momento que o automóvel é exemplo de máquina simples? Não. Então, essa vai ser a alternativa certa. Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, E, chave de fenda. Chave de fenda também é um exemplo de máquina simples. Então, a resposta certa vai ser a letra D, porque não é um exemplo de máquina simples, que é o que a questão pede para nós. Questão 2. Relacione as máquinas simples com os exemplos de atividades presentes em nosso dia a dia. Então, eu tenho A, referente à roda, B, alavanca, C, roldanas. Então, eu tenho a primeira situação. Um pedreiro puxando um saco de cimento para o segundo andar da obra. Segundo exemplo, um estudante utilizando uma tesoura para realizar as tarefas na aula de artes. E 3, terceira situação, um senhor a caminho do seu serviço em seu carro. Então, a gente vai classificar, lembrando que um vai ser a roda, o outro vai ser a alavanca e o outro vai ser a roldana. Então, vamos lá. Um pedreiro puxando um saco de cimento para o segundo andar da obra. Qual dessas máquinas simples ele poderia utilizar? Ele poderia utilizar a roldana. Como assim utilizar uma roldana? Ele poderia montar um mecanismo onde ele colocaria uma corda, colocaria a roldana e na outra ponta ele colocaria o que ele necessita subir, que seria o saco de cimento. Ao puxar a corda, a roldana ajudaria e ele conseguiria subir o saco de cimento. Ou seja, com o uso da roldana, ele conseguiria realizar a movimentação desse saco para cima com muito mais facilidade. Então, a roldana seria utilizada, nesse caso, C. Então, você vai colocar C. No 2, eu tenho um estudante utilizando uma tesoura para realizar as tarefas na aula de arte. Tesoura é um tipo de alavanca. Então, essa está muito fácil. Então, nesse caso, eu utilizei a alavanca para facilitar a realização de uma atividade. E, no terceiro item, sobra para mim a roda. Onde essa roda vai ser utilizada? Um senhor a caminho do seu serviço em seu carro. Então, a roda que está inserida no carro vai ajudar
para que esse carro se movimente e o indivíduo consiga se movimentar, se deslocar de um ponto até outro, certinho? A questão 3, para a gente fechar aqui com sucesso, diz o seguinte: sobre as máquinas simples, marque os itens verdadeiros. Então, você vai marcar um X nos itens que você julgar verdadeiros. Não é para julgar elas em verdadeiro ou falso. Você vai marcar um X nas que você julgar verdadeira. Então, vamos lá. Primeira afirmação diz o seguinte: as máquinas simples facilitam a realização de um trabalho. Vocês concordam? Eu concordo. Por quê? Se a máquina simples não facilita o trabalho de um determinado indivíduo, não faz sentido nele existir. Então, a função delas é essa, é facilitar o trabalho, a vida do indivíduo. Então, está corretíssimo. 2. Máquina simples não existe, pois todo equipamento é complexo. Isso não é verdade. A gente tem, sim, uma grande quantidade de máquinas simples, assim como também nós temos máquinas complexas. A finalidade dela, para que eu vou utilizar ela, é que vai me determinar se eu vou querer a máquina simples ou se eu vou utilizar uma máquina complexa. Então, essa eu não vou marcar, porque ela não é correta. Terceiro, máquina simples, alavancas e polias são exemplos de máquinas simples. Sim, nós temos 3 tipos de máquinas simples: alavancas, polias, que é o mesmo que roldanas, e o plano inclinado. Então, esse terceiro item também está correto. 4. O alicate e o carrinho de mão, utilizado na construção civil, são exemplos de alavanca. Sim, alicate e carrinho de mão são exemplos muito comuns de alavancas utilizadas em vários momentos do nosso cotidiano. Então, marque um X. E 5. A pinça é um exemplo de polia, roldana. Errado. A pinça é um exemplo muito famoso de alavanca. Então, essa você não marca porque está errada. Então, quais itens você vai marcar? O item 1, porque está correto. O item 3, porque também está correto. E o item 4, porque também está correto. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar durante a semana. Ótima semana, pessoal. Bons estudos!